Meus amigos, boa noite a todos, sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos. Nossa palavra inicial é de gratidão, gratidão à direção dessa casa que nos fez o convite para aqui retornar, mas em especial a minha gratidão é a cada um de vocês, pelo esforço por estar aqui. Reunião, solenidade é presença, reunião doutrinária presencial é presença. Então é em homenagem a vocês que nós estamos aqui nessa noite. Ao mesmo tempo, em que nós agradecemos a todos aqueles que usaram a palavra, em especial a nossa companheira que fez a prece, lembrando o nosso nome, a necessidade e a importância da iluminação espiritual para aquele que usa a palavra na doutrinária, mas também chamo a atenção para a necessidade da nossa participação ativa. Cada um dos que fizeram esforço por estar aqui, que façam também, aqui presentes, o esforço por permanecer aqui em corpo físico e em espírito. Que as nossas mentes estejam aqui, que nós possamos aproveitar essa noite, não só de palavras e conhecimentos, mas uma noite que efetivamente nos traz o apoio, a inspiração da espiritualidade. A literatura espírita é vastíssima nesse sentido. Frequentamos uma casa espírita e dali levamos aquilo que é bom, aquilo que é positivo e podemos levar para os nossos lares esses benefícios. Então que possamos nessa noite aproveitar, meus amigos. O tema da noite é um tema dos temas principais da doutrina espírita, um daqueles temas que podemos dizer que é um tema estruturante. A ideia de reencarnação. Mas aqui a abordagem vai ser uma abordagem muito especial, vocês vão ver. Nós nos debruçaremos sobre a ideia de reencarnação e relações de afeto construídas ao longo dessas nossas existências. Vamos observar que a literatura espírita é riquíssima nesse aspecto. Mas antes de tudo, que possamos nos situar nesse tema, lembrando, meus amigos aqui, um fato acontecido no dia 13 de agosto de 1969. Um músico brasileiro, que é conhecido de alguns de nós, mas menos conhecido do que o seu talento merecia, chegando à sua casa em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, uma casa avarandada, muito feliz, em que havia ali uma família. Ele chega a essa casa vindo da casa de Pixinguinha, então devia estar feliz, Veio da casa de Pixinguinha. Quando ele entra ali no dia 13 de agosto de 1969, aos 51 anos, esse indivíduo sofre um infarto fulminante. Não se percam não na história. Ele estava feliz, chegou à sua casa e sofre um infarto fulminante. Desencarna. E o que é que acontece, meus caros? Muito bem, mais um acontecimento dentre tantas mortes acontecidas no Rio naquele dia, 13 de agosto de 1969. Só que essa morte, ela foi imortalizada. O fato morte foi imortalizada pelos laços de afeto de alguém. Esse indivíduo, esse músico, daqui a pouco eu digo o nome dele, tinha um filho que era um jornalista, que era um poeta. O nome desse filho, Sérgio Bittencourt. Nome do músico que faleceu naquele dia, Jacó Bittencourt, mais conhecido como Jacó do Bandolim, E alguém lembra desses versos aqui? Eu não sabia que doía tanto, uma mesa num canto, lembram disso? Uma sala, um jardim, lembram disso? Uma casa, um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa, podem ficar à vontade, tranquilos. A ideia é essa inicial. Naquela mesa, se quiserem cantar, podem até cantar. Eu não vou arriscar, porque eu estou sendo gravado, eu não vou arriscar. Mas quero lembrar aqui, naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. Quem não se identifica com esses versos? Quem na sua existência, em especial aqueles cujos cabelos já pratearam, alguns já perderam esses cabelos, os cabelos estão indo embora, quer segurar, mas não segura, vai embora, certo, meus amigos? Mas quem de nós não sentiu a dor de uma ausência?
Então essa é a nossa reflexão inicial dessa noite. Recordo-me aqui que já tive a oportunidade de me manifestar, meus caros, em alguns velórios, né? E é sempre um desafio. Em regra, somos minoria como espíritas nos velórios e temos que ter muito cuidado com as palavras no velório. Por quê? Primeiro, nem todos são espíritas. E outra coisa, muitas vezes nós espíritas temos a tendência a minimizar essas perdas, essas dores, essas ausências, essas partidas. Concordam comigo? Muitas vezes temos a tendência de dizer, não, rapaz, eu sou espírita, acredito na vida espiritual, então isso não é nada. Mas, por óbvio, quem está passando por isso naquela noite, mesmo que aquele que nos deixa tenha 100 anos, 102, 104, como um bisavô meu, que não queria ir de jeito nenhum, né? Tinha feito um acordo de 120, afirmava ele, mas foi com 104, certo? E foi, né, completamente contra a vontade, né? No túmulo tinha que ser escrito, aqui jaz, completamente contra a vontade, não é? Francisco Nunes, é isso aí, não é? Então, quem de nós? A ideia, meus amigos, né? Quando nós abraçamos a doutrina espírita, precisamos amar a nossa existência, sim. E nada de minimizar isso. O que precisamos é superar aquele passo seguinte. Dou-lhes um exemplo, né? Fui convidado há 2 anos para o maior desafio que tive. Qual foi o maior desafio? Falar numa missa, e missa, não é, em homenagem a uma criança, adolescente de 13 anos de idade, recém-desencarnado, com laços próximos à minha família, uma criança que eu vi fazer os 13 anos, quer dizer, eu conheci desde a barriga da mãe, que é minha amiga, casal amigo, e fui convidado para falar em nome da família nessa missa. Imaginem vocês, uma escola, um ginásio de escola, os coleguinhas todos chorando ao redor, não é? E você tem que dizer alguma coisa. E a gente vai bater no ombro do pai e da mãe e vai dizer assim, olha, eu sou espírita, nós somos espíritas, isso não é nada, não. Não é isso. O que é que me veio à mente inspirado naquilo que vou trazer aqui de Joana de Ângeles? Me veio à mente o seguinte, a partir de hoje, ganhe um propósito especial em suas existências. Vivam em homenagem a ele. Recentemente, no falecimento de um tio da minha esposa, aos 79 anos, disse isso aos 3 filhos que choravam. Eles acharam o máximo, né? Porque não conheciam Joana de Ângeles, passaram a conhecer ali. A gente conhece Joana de Ângeles. Então vamos lá, vamos aqui fazer uma reflexão rápida, lembrando dos nossos entes queridos. Nesse texto aqui, Porta de Acesso à Vida, obra que, esse texto está numa obra que é um opúsculo, um livrinho pequeno intitulado Viver e Amar. O título desse capítulo aqui é Porta de Acesso à Vida. Joana de Ângeles faz um tratado sobre a morte em 6 páginas, algo belíssimo. Em algum momento ela vai dizer ali, né? Se os amas, não lhes envies mensagens deprimentes. Vamos lá? Recorda os amores que desencarnaram com ternura e festa no coração. Passado o luto, não é? Superado o luto, que o luto, vamos exercitar essa superação do luto, então passado ali, aquele momento inicial, recorda os amores que desencarnaram com ternura e festa no coração. Se os amas, não lhes envies mensagens deprimentes, fazendo tudo para que te saibam ditoso, feliz. Ora por eles e recorda-os na ação do bem a que te dediques. Então, nessa parte final, é exatamente aquilo que nós dissemos lá naquelas missas de que participamos. Que a partir dali, aquele indivíduo seja homenageado. Porque, meus amigos, dessa forma, nós que perdemos os nossos entes, e todos nós perdemos os nossos entes, daqui a pouco eu vou sugerir, não é, que a gente mude esse verbo, perder entes queridos, daqui a pouco a gente vai trabalhar isso. Mas por enquanto eu vou dizer, nós perdemos os nossos entes, que a partir dali possamos homenageá-los. Se temos uma fé que nos permite, por exemplo, uma ideia de imortalidade, aí a coisa já começa a mudar de figura. Quando trato de imortalidade, ainda não trato de reencarnação.
Qualquer religião, e aí nós vamos encontrar em todos os momentos da história, desde Gilgamesh, né, lá na Mesopotâmia, o primeiro poema épico da humanidade, o Epopeia de Gilgamesh, já trata de uma ideia de imortalidade, de sobrevivência após a morte. Toda a tradição oriental é nesse sentido da sobrevivência. Todas as religiões, inclusive tradicionais, vejam, quem acredita em céu, quem acredita em inferno e purgatório, acredita numa imortalidade, não é isso? Uma ideia de imortalidade. Para nós espíritas, a ideia é mais concreta. Para nós espíritas, a literatura espírita nos apresenta concretamente os espíritos falando conosco. A doutrina espírita nasce a partir do interesse de Kardec em estudar esse fenômeno. E é um fenômeno que se auto-intitulava espíritos. Conseguimos entender isso? Kardec não é um missionário messiânico, por exemplo, como foi Buda, não é? Como temos lá Maomé, que criou o islamismo, né? A ideia de islamismo nasce a partir da percepção sensorial de quem? De Maomé. Vamos ao próprio cristianismo, em que Jesus é um missionário extraordinário, que tem a sua vida, né? Toda a vida de Jesus representa o cristianismo. A doutrina espírita, não. A doutrina espírita, ela nasce do interesse do codificador, Hipólito Leão Denis Arrivaio, que depois vai receber aí, né? Vai se auto-intitular, usando o pseudônimo Allan Kardec, do interesse na explicação do fenômeno espiritual. A gente consegue entender isso? Então, são os espíritos que se afirmam, eu sou espírito. Não foi Kardec que partiu do princípio, esses são espíritos. Não. São os espíritos que dizem, eu sou espírito. E aí, quando a gente vai, por exemplo, na obra fundamental da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, vamos encontrar uma série de reflexões, mais de 1000 questões a respeito disso. Temos 4 partes lá no Livro dos Espíritos, não é? Aquela primeira parte que representa ali a teodiceia, a teologia, a ideia de Deus e da criação. Temos ali uma segunda parte que trata de nós como essências, não é? A parte que trata dos espíritos propriamente. A terceira parte que trata das leis morais, que é aquilo que nós devemos fazer para ser felizes. E a quarta parte, a ideia de esperanças e consolações. Lá na quarta parte, certo? Aqui estamos tratando da nossa essência. E ali nós temos um capítulo que é um dos mais longos do Livro dos Espíritos, que trata de reencarnação. Vamos lá? Semelhanças físicas e morais, questão 207 do Livro dos Espíritos. Acompanha ali sem sono, tá certo? Eu não estou com sono, Se eu cochilar aqui vai ser complicado, então me ajudem, certo? Os pais transmitem aos filhos alguma semelhança moral. Essa transmissão aqui é do ponto de vista genético, certo? A pergunta. Porque, naturalmente, aí alguém vai dizer, transmitem, né? Um dia desses, uma senhora, de uma palestra sobre esse tema, animadíssima, quando eu perguntei a segunda vez, ela animada disse, transmitem. Eu disse, verdade, transmitem. Transmitem aos filhos quando no processo de educação, da convivência e tal. Mas Kardec aqui está perguntando do ponto de vista genético. Transmitem aos filhos, e aí os espíritos vão responder categoricamente, não, do ponto de vista genético não. E com clareza eles nos dizem, diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Aqui, só essa questão já nos traz um ponto importantíssimo na defesa daquela reflexão sobre aquela despedida dos nossos entes queridos. Por quê? Precisamos considerar com clareza, primeiro de tudo, por mais que amemos aquele que está ao nosso lado, em especial os nossos filhos, eles não são filhos do nosso espírito. Nós somos filhos de Deus como eles também. E aí serve para um monte de coisas essa reflexão. Algo fundamental. Compreender que os filhos são diferentes da gente, nem sempre vão fazer aquilo que desejamos e não estão aí a nossa imagem e semelhança. Segundo, no momento em que nos despedimos deles, e se nos despedirmos precocemente, que é um dos maiores dramas, seguramente, de todos, são eles filhos de Deus, antes de tudo, certo?
precisamos lembrar disso. Vamos lá, mais adiante ainda na ideia de semelhanças físicas e morais. A nossa parentela, ela vai além do que a existência atual nos criou. Muita gente afirma, e eu não, né? Tem muita gente. Por exemplo, na Europa, há uma resistência maior à ideia de reencarnação, especialmente na Europa Ocidental, né? Pesquisas, inclusive antropológicas, sociológicas, indicam isso. A dificuldade maior daquela ideia de que eu, mais adiante, posso habitar outro corpo, de outra etnia, em outra condição social. Muitas pessoas têm imensa resistência à ideia de reencarnação por conta disso. E a reencarnação é exatamente o que, meus caros? A ideia de que nós temos uma única vida como espíritos, e temos diversas existências. Nesse processo, nós vamos nos aprimorando. Aí deixa eu abrir logo um parênteses. Para aqueles que dizem assim, não, eu vou esperar, então, já que eu vou ter uma outra vida, eu vou esperar a próxima vida para evoluir, fazer o que preciso fazer. Aí vamos lembrar o seguinte, essa circunstância atual da nossa existência, essa agora, com esses que estão ao nosso redor e nesse exato momento do nosso processo evolutivo, nunca mais vai voltar, certo? Então, se queremos, por exemplo, seguir ao lado daqueles que amamos, do ponto de vista espiritual, criando uma família espiritual, porque amamos aquelas pessoas, a melhor forma é fazer, meus caros, o melhor da nossa existência. Me transformar naquele meu melhor possível. Começa no exercício, naturalmente, de autoconhecimento, né? Quem se conhece, meus caros, quem se conhece, sabe as suas virtudes, sabe as suas dificuldades. Identificando essas dificuldades, naturalmente, nós precisamos trabalhar esses desvios. Kardec, lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, vejam vocês, né? Que é a segunda obra ali, a terceira obra da codificação, e a obra fundamental do ponto de vista moral. A terceira parte, a terceira parte do livro dos Espíritos, as leis morais, se transforma no Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, Kardec vai dizer o seguinte, reconhece-se o espírita pela sua transformação moral. E mais do que isso, pelos esforços que emprega para domar as nossas más inclinações, as suas más inclinações. Transformação moral e esforços que emprega para domar as suas más inclinações. A atenção eu peço de vocês que é um exercício, tá certo? É sempre um exercício. A gente quer que os nossos filhos estudem, né? Se tornem cientistas, intelectuais e tal, mas a gente também precisa exercitar a nossa atenção. Estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Ao nosso redor acontecem coisas. Se alguém cair, fiquem tranquilos, alguém vai socorrer, não precisa todo mundo levantar. Se cair um celular, por exemplo, não foram os espíritos que derrubaram, tá certo? Foi a lei da gravidade que agiu. Recordo-me aqui, temos alguns companheiros, né, do Caminho da Redenção aqui, agradeço imensamente a presença, né, nobilíssima, muito, muito grato sempre, e a todos os que estão presentes. Lembro do Caminho da Redenção porque nos estudos do Livro dos Espíritos, quando a gente entra naquele capítulo, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, e aí nas primeiras aulas, especialmente na primeira aula, o sujeito está começando ali, às vezes é o primeiro contato que ele tem com o Livro dos Espíritos e com o Espiritismo em si. Aí eu sempre faço a pergunta, quando vocês estão, isso logo no começo, né? Pós-prece, todo mundo, né? Em paz e tal, todo mundo muito concentrado. Aí eu pergunto, vem cá, meus caros, quando em nossas casas, às 2h da manhã, silêncio absoluto, profundo, né? Escuridão total na nossa casa. Aí, tá vendo? Caiu ali. Mas olhem, não precisa derrubar nada para dar o exemplo, tá certo? Mas vamos lá, vamos voltar a casa na penumbra completa e tal. Às 2h, quando cai uma panela e alguém sempre se empolga e diz, foram os espíritos querendo mandar um recado. Eu digo, não, foi a lei da gravidade agindo. A panela estava mal colocada, caiu, não é? Muito bem, não vamos atribuir ao que não precisa. Mas cabe-nos aí exercitar a nossa atenção. Vamos voltar. A nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores.
E aí a gente vai refletir sobre a ideia de famílias espirituais. Deixa eu fazer logo um esclarecimento. A gente vai chamar aqui de pai, de mãe, de irmão, que são representações do ponto de vista emocional e afetivo, certo? Entendam isso. Já aprendemos que não existe pai de espírito. Eu não sou pai do espírito que está lá em casa, reencarnado, tem 15 anos, está mais alto do que eu e tal. Eu não sou pai daquele espírito, eu sou pai daquela criatura que está lá, do corpo físico e tal, parecido comigo, mais ou menos, né? Para o benefício dele, parece mais com a mãe do que comigo, o que é maravilhoso, certo? Mas vamos lá. Só que ele não é meu filho do espírito, mas eu sinto que é. E podemos transformá-los em filhos do nosso espírito. Por quê? Porque podemos exercitar esse afeto. Pode ser que mais adiante ele se sinta meu pai espiritual. E por aí vai, vamos só entender isso. Essa é apenas uma representação emocional, afetiva. E traremos alguns exemplos desses. Mas o que é que nós estamos querendo dizer, meus caros? À medida em que vamos evoluindo, vamos reencarnando, tendo diversas existências, vamos expandindo a nossa amorosidade. Vamos expandindo os nossos laços de afeto. E esse é o exercício profundo, certo? Vou trazer um exemplo, né? Um exemplo, Anjo Bom da Bahia, exemplo de caridade. Irmã Dulce. Irmã Dulce, muito bem, nos últimos 13 anos de existência dela, Irmã Dulce conviveu, vejam vocês, com um espírita destacado, que se tornou, inclusive, presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, que era um médico chamado André Luiz Peixinho. Alguns podem conhecer aqui. Maravilhoso, extraordinário, né? Nosso amigo querido, desencarnado recentemente, em 2024. Nos últimos 13 anos de existência, ele conviveu com a Irmã Dulce como médico voluntário do hospital dela. E aí Peixinho dizia o seguinte: Irmã Dulce ficava aflita, muito aflita. Não ficava serena, tranquila. Mas qual era a aflição de Irmã Dulce? Qual era a aflição de Irmã Dulce? Não atender todos aqueles que ela queria atender. Todos aqueles que batessem à porta do hospital. E aí Peixinho conta uma história nesses 13 anos, uma das mais extraordinárias, em que o hospital estava sem receber recursos, certo? Governo federal, governo estadual, não vinha nada, dificuldade imensa, leitos, né? O hospital superlotado, não tinha um leito sobrando. E aí alguém cai na calçada do hospital, esse alguém, né, maltrapilho, numa situação muito difícil, e ele é trazido para dentro do hospital. O diretor logo afirma, do ponto de vista médico, não podemos mais atender porque estamos superlotados. Aí o que é que a Irmã Dulce diz? Será que tem lugar no necrotério? Tem espaço no necrotério. Eu passei por lá, vi que tem um espacinho lá. Aí o médico diz, mas irmã, nós não podemos colocá-lo no necrotério. Aí ela diz, bom, você quer que ele vá para lá vivo ou morto? Não é? Pergunta é essa. Então, a ideia da expansão da amorosidade é a ideia de que a família humana, vejam vocês, são os meus filhos. Então, assim, o que é que diferenciava a Irmã Dulce de todo mundo? Essa inquietação. E aí o Peixinho, né, conta isso de forma bem alegórica, bem engraçada, quando ele diz o seguinte, né? Irmã Dulce se inquietava, na hora da prece, às vezes acordava, eu conversei com Deus ontem e me chateei. Disse a ele que estou chateada com ele. Por quê? Porque os recursos não chegam. E aí os recursos iam chegando. E ela multiplicava isso, meus amigos. Vamos nos tornar Irmã Dulce amanhã? Não, né? Provavelmente não. Esse sentimento ainda não é nosso. Mas podemos nos tornar melhores do que somos, né? Podemos nos tornar, eu, João, posso ser a melhor versão possível. E isso é um exercício diário que precisa fazer parte de um plano, meus caros. Muito bem. Essa é uma obra clássica, fundamental. Uso muito nos slides as capas dos livros. A ideia é básica mesmo. É sugerir a leitura. Essa obra aqui, meus amigos, escrita, né, ali na faixa, na década de 40, né, na década de 40, um momento assim, mais importante talvez, 40, 50, da mediunidade de Chico Xavier. E aqui nós temos uma obra fundamental de perguntas e respostas ao Espírito Emmanuel. E Emmanuel vai nos dizer o seguinte: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Preponderam os elos do amor,
fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro. Até aqui havíamos falado sobre amor, expansão da amorosidade, filho como filho espiritual, muito bem. Mas lógico, e nós sabemos disso, no ambiente familiar também muitas vezes são reunidos espíritos que têm grande animosidade. Às vezes em situações extremas de irmãos gêmeos que se odeiam. Às vezes em situações extremas de pais e de mães, e aí a literatura espírita, né? Especialmente mediúnica, de Chico Xavier, né? André Luiz por Chico Xavier, narra fatos extraordinários. Um espírito que, por exemplo, numa existência anterior foi responsável pela morte de um, volta como filho do outro, daquele mesmo espírito que no passado. Então, por óbvio, meus amigos, o sentimento não é inicial de amor. Mas só que, se nós estamos inseridos numa mesma família, em especial na condição de pais e mães e filhos, esses laços, eles não podem ser rompidos, certo? Então estamos ali para um profundo processo de aprendizado. E deixa eu lembrar uma coisa, o pai e a mãe naturalmente terão muito mais responsabilidade porque vieram antes. Deveriam ter mais maturidade. Temos exemplos em família, exemplos próximos, de mães e filhas, especialmente assim, eu tenho um caso que me vem à mente, que é um negócio impressionante, assim, de uma imaturidade extrema. E outra coisa, são duas pessoas, vê se vocês conseguem visualizar essa cena. São duas pessoas maravilhosas quando estão fora de casa. Percebem isso? São pessoas maravilhosas, boas amigas, pessoas solidárias, mas quando entram em casa e se veem, o drama acontece. Então, lógico que há uma animosidade profunda ali e que precisa ser trabalhada nessa existência, porque elas vieram para isso. Quando lembramos, por exemplo, maridos e esposas, aí vemos alguns aqui, né, alguns casais extremamente apaixonados, já apertam, nesse momento já aperta a mão, né, já olham um para o outro animados e tal, fiquem à vontade, tá certo? Maravilha. Mas deixa eu dar uma notícia a vocês, às vezes termina, às vezes nessa existência termina, certo? Mas os laços entre mães e pais e filhos e filhas não termina nunca. A condição de mãe, pai e filhos nunca acaba, certo? Então, assim, são esses laços os preponderantes. Mas, olha, não desanimem, certo? Não desanimem. Continuem animados, segurando a mão, beleza. Tenham essa vida, vejam. E a gente não deve fazer essa brincadeira, mas não precisa fazer como Vinícius de Moraes, que casou no papel, meu amigo Abelardo Neto, 9 vezes, no papel, né? Vocês sabem disso, da biografia de Vinícius de Moraes. Negócio extraordinário. Isso é que é vontade de casar, não é? E deixando caminho. E detalhe, né? As primeiras esposas continuavam amando, apaixonadas. Eu tenho um amigo, sério mesmo, não estou brincando, tem um amigo que está 1, 2, 3, né? Terceiro casamento e 4 filhos. E vejam vocês, que coisa extraordinária, maravilhosa. Sério mesmo, as 2 primeiras esposas adoram-no como amigo. E é um pai maravilhoso. Vejam que, né, esse coração é meio inquieto, né? Vale ressaltar, é inquieto. Mas vejam, meus caros, o exercício. Por quê? Porque ele age com correção e elas também agiram com ele. E a amizade continua. E os filhos continuam sendo amados por esses pais aí. E essas famílias vão se multiplicando. Então essa é a ideia. Mas vamos seguir nos nossos casamentos, tá certo? O meu, 20 anos já é uma maravilha, certo? Vamos seguindo a nossa vida, tá certo? Vamos lá. Vamos lá, meus amigos. Purificadas as afeições, e aí esse exercício de purificação é diário, né? Acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito através dos laços imperecíveis do espírito. Vamos lá. Vamos mergulhar em exemplos da literatura espírita aqui, nessa noite, para fazermos uma reflexão. Vou começar pelo livro aqui, Entre a Terra e o Céu. Né? Quem estava no 9º Congresso Espírita de Sergipe aqui, lembra que nós fizemos uma reflexão ali na nossa palestra sobre Entre a Terra e o Céu. Mas vale muito a pena a leitura, certo? Obra fundamental também, muito, muito interessante, certo? Então vamos lá, personagens principais que nos são apresentados. Mas deixa eu trazer antes
um trechinho do prefácio desse livro. Esse livro foi escrito por André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, mas temos o prefácio assinado por Emmanuel. E vejam que maravilha! Neste livro não somos defrontados por qualquer situação espetaculosa, nem heróis encarnando virtudes dificilmente acessíveis, nem anjos inabordáveis. Em cada capítulo encontramos a nós mesmos, com nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, pela cristalização mental em certas fases do caminho. Lembrem dessa questão aqui da cristalização mental. Como nós dificultamos a nossa existência pela dificuldade da mudança nas nossas vidas. Todos nós. Uns têm mais facilidade de mudar, outros têm mais dificuldades, mas todo mundo tem. Por quê? Porque nós tendemos a uma certa estagnação, principalmente quando a coisa está boa. Às vezes vem acontecimentos inesperados na nossa existência, que são esses acontecimentos exatamente que nos fazem sair do lugar do ponto de vista evolutivo. Concordam? É aquela coisa, às vezes a sua vida, do ponto de vista patrimonial, é extremamente confortável. Já nasce com conforto, intelectualmente bem dotado, vai seguir ali, vai ter uma boa profissão, mas pode crer, algum drama em algum momento virá. Seja por uma dor física, seja por uma dor moral, um drama familiar. Há vidas mais complicadas, é verdade, complexas também. Há outras vidas mais tranquilas e vamos lembrar o seguinte, nós construímos as nossas existências. Então, do ponto de vista, a justiça divina se opera exatamente aí. Conversava com meu amigo Beto, e aqui faço uma propaganda, né? Fizemos um podcast no canal de Beto, Beto Espírita, depois deem uma olhada lá, sobre reencarnação, mas não isso que estamos abordando aqui. Conceitos básicos, pesquisas científicas, vale a pena, depois procurem lá esse nosso programa, certo? Foi em junho, no canal de Beto. E eu conversava com ele aqui no começo, e vejam vocês, a ideia de reencarnação, meus amigos, ela é uma ideia que, assim, sobretudo para quem acredita na justiça divina e acredita em Deus, é uma ideia difícil de ser contornada. Por quê? Porque somente a ideia de reencarnação nos traz a exata noção da justiça divina. Quando eu vejo alguém, por exemplo, se afirmar materialista, para ele é mais fácil dizer, não, reencarnação para mim não tem cabimento. Tudo bem, você é materialista, mas para quem tem uma ideia de imortalidade, reflitam sobre a reencarnação. Então vamos aqui a esses exemplos, que são exemplos muito claros. Vamos lá, trouxemos aqui os personagens principais do livro Entre a Terra e o Céu. Não se percam, tá bom? Vamos lá. Temos ali em cima uma figura, o personagem de Amaro. Quem é Amaro? É o patriarca dessa família, tá certo? Não coloquei ele em destaque ali por ser o patriarca, não. Coloquei ele em destaque porque ele é o elo de ligação aqui entre todos. Temos aí, meus caros, nos três retângulozinhos abaixo, temos Odila. Se situem aí, Odila é a primeira esposa de Amaro, desencarnada, já está no mundo espiritual, adoeceu, muito bem. Deixou 2 filhinhos nessa família, Julinho e Evelina, certo? Muito bem. Espíritos aqui todos de mediana evolução. O espírito de Evelina é o mais preparado, é o mais experimentado, certo? Mais equilibrado e também o que cria, naturalmente, menos problemas na história. Certo? Muito bem. E temos essa personagem Zulmira. Quem é Zulmira? A madrasta. Desencarna Odila, Amaro, com o coração ainda inquieto, jovem, né? Se apaixona por Zulmira. Muito bem, traz Zulmira para a sua casa. E aí vai sempre uma reflexão para aqueles, né, padrastos, madrastas, num exercício profundo. Vejam vocês, podem se transformar em pais e mães verdadeiros num novo lar. Mas tem que chegar com calma, né? Porque, na verdade, aquela família já estava constituída. Compreendem o que estou dizendo? Então, chegar com calma, muito bem, buscando aproximar-se e, naturalmente, com um coração nobre, abraçar todos. Só que tem um detalhe aqui. Zulmira, essa nova esposa de Amaro, ela entra nessa família e logo começa a nutrir um ciúme imenso de Júlio.
Amaro era apaixonado por Júlio, ligadíssimo a Júlio. Evelina era aquele espírito um pouco mais elevado, não dava trabalho a ninguém, tranquila, serena na vida dela, certo? Mas o que é que acontece? Num belo dia, só resumindo a história bem rapidamente, Zulmira, com outros familiares, acompanhando Júlio, vai à praia. Tem um detalhe aqui, o espírito mais comprometido dessa história é justamente Júlio. E é um espírito que tem tendências depressivas e particularmente autodestrutivas, já na infância, certo? Então, aos 8 anos, me parece que são 8 anos ali, ele entra na água, na praia, e acontece o pior. Desencarna, certo? Drama terrível. Isso abala, não é, essa família completamente. Abala particularmente Odila, que já está desencarnada, e passa a nutrir um ódio imenso por quem? Por Zulmira. Podem dizer, quem? Zulmira. Pegaram? A madrasta. Olha a questão da madrasta, a questão delicada. Há um drama aí que Zulmira não compreende, que era essa tendência já à perda da própria vida de Júlio. Só que não importa, por quê? Porque a consciência dela se sentia culpada, porque primeiro ela já odiava o pequenininho, certo? E segundo, que ela não teve o cuidado devido. Olha as questões grandes da nossa existência. Como nós não podemos nos descuidar em nenhum momento, porque às vezes acontece o pior. E precisamos evitar esse pior a todo custo. Quando nós conseguimos evitar esse pior, as nossas consciências ficam muito mais tranquilas, concordam? Se fizermos tudo o que era possível, o drama pode vir, mas a dor da consciência não vai ser tanta. Só que ela tinha um drama. Então, esse drama de consciência dela e esse ódio de Odila se transformam num conúbio que vira o quê? Um processo obsessivo. E aí vocês vão ver lá essa história. Essa história aqui, meus amigos, ela acaba bem, bela, certo? Como é que ela acaba bela? Não vou dar o spoiler final, mas vou dizer que o processo de amor aqui vai se construindo. Um tem que perdoar o outro, em benefício do espírito que é o mais comprometido. Quem é o mais comprometido aqui? Júlio, que volta a reencarnar. Disse que não ia dar o spoiler, mas deu spoiler. Volta a reencarnar, certo? Que é bonito, né? Porque é bonito demais, certo? E virá filho de quem? Aí eu não vou dizer, vocês que deduzam. Vem filho de quem? Não é? Vejam vocês, que maravilha, não é? E é essa composição familiar. Então, que tal a gente transpor isso para as nossas existências? Amamos todos os primos? Acho que não. Amamos todos os tios, queremos bem e tal, tal. Tem sempre um que a gente quer mais bem. Aqueles que têm famílias, meus amigos, mais harmonizadas, agradeçam, né, a Deus. Seu José Smith dizia muito isso, brincava, né? Porque as pessoas tendem a bater no peito. Na minha família não tem esse problema, não. Mas tem, né? Tem. Quando você vai averiguar direitinho, vai encontrar alguns problemas ali. Mas esse exercício é um exercício diário, especialmente em relação aos irmãos, pais, nossos queridos. Vamos lá? Seguindo. O tempo não para, nem aqui e nem na história, né? O tempo não para, e se agora encontras o teu ontem, não ouvides que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Então é uma advertência extremamente profunda. Reafirmamos aqui, as nossas vidas atuais, elas foram construídas por nós a partir do nosso passado. E a partir dessa própria existência, porque muitas vezes o espírita, o sujeito que encontra, né, o conceito de reencarnação, aí se empolga, aí diz que tudo é do passado. Isso aqui é o meu karma, né? As pessoas adoram isso, né? Aqui é o meu karma, a construção. Joana de Ângeles diz que o karma, ele nem é bom nem é ruim. O karma é justamente essa construção, é aquilo que nós elaboramos. Aí Joana de Ângeles lindamente vai dizer o seguinte: no caso de Maria de Magdala, houve uma transformação tão extraordinária que Maria de Magdala, numa vida só, deixa uma vida dissoluta, uma vida muito complicada, para elaborar, vejam, essas são palavras lindas de Joana de Ângeles, para elaborar o maravilhoso karma de ser a primeira a ver Jesus depois da crucificação. Vejam que coisa extraordinária, né? Então essa é a ideia do karma. Então nada de ficar batendo, porque é o meu karma, meus caros. É aquilo. Abrace a sua existência e acorde todos os dias dizendo: eu serei melhor a cada dia. Vamos lá?
outro exemplo da literatura espírita. Agora vamos subir alguns degrauzinhos, certo? Aqui já tratamos de espíritos imbuídos nos propósitos que eu acho que nós todos estamos imbuídos aqui nessa noite, de melhorar. Propósitos do bem. Podemos afirmar que nesse momento, no Cristo Consolador, a Terra já é de regeneração, certo? Agora aqui, só aqui. Quando a gente parte e sai daqui, aí a vida vem à tona novamente, tá certo? Mas vamos lá, vamos manter esse propósito aqui. Que pelas características dos espíritos ali de regeneração, vamos lá, imbuídos dos melhores propósitos agora, nesse instante. Estou só brincando, certo? Ninguém se sinta ainda não, mas só esse momento aqui. Então vamos subir esse degrau e vamos lembrar do livro Nosso Lar, que é a primeira obra dessa coleção Vida no Mundo Espiritual, certo? É interessante como as pessoas, quando falam em Nosso Lar, meus amigos, só lembram, já viram isso? Só lembram do umbral, não é? Como assim, a passagem do umbral é tão curta e tão, assim, tão cheia de dúvidas, meus caros, reflexões, né? Aí o povo fala, Ave Maria, umbral. Meus caros, umbral, vamos lá, vamos ver um exemplo maravilhoso em Nosso Lar. Há um capítulo intitulado Culto Familiar. Quem lembra desse capítulo? É o capítulo em que a família de Lísias, rapaz, tem uns leitores de André Luiz aqui animados, né? Porque o povo balança a cabeça, que é uma beleza, né? Então, ótimo. Vamos lá. Vamos lembrar do espírito Lísias, que é um companheiro de André Luiz ali de caminhada, que é de mediana evolução também, mas é um espírito imbuído dos melhores propósitos, já está no trabalho do bem, lá em cima e tal. Muito bem. Esse espírito está acompanhado de diversos outros que são consideradas suas irmãs e sua mãe espiritual. Por quê? Porque eles reencarnaram muitas vezes nessa condição. E num dos momentos mais bonitos do livro Nosso Lar, eles fazem um culto familiar, em que eles convidam o pai dessa família, lembram disso? O pai da família está reencarnado, como naturalmente num corpo de criança aos 8 anos de idade. É o pai dessa família, é esse espírito. E aí eles fazem esse culto para ter um contato com esse pai. Quando ele se apresenta no mundo espiritual, através do seu perispírito, naturalmente, é um espírito muito consciente, né? E vejam, o corpo dele está descansando na casinha dele aos 8 anos. Quando ele se desdobra e vai ter contato no plano espiritual com esses espíritos queridos, ele retoma aquela posição de Ricardo, o pai daqueles ali. Aquele espírito amado. E aí temos um dos momentos mais bonitos em Nosso Lar. Nosso irmão Ricardo, que é esse aqui que está reencarnado, está na fase da infância terrestre. E não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos, desprender-se parcialmente. A gente sabe disso, né? Por alguns instantes. Era chegado o momento, né, que eles teriam contato. Poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Lísias, esse espírito e seus familiares, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. E essa mensagem de amor é uma das páginas mais bonitas do livro Nosso Lar. Acompanhem aqui comigo. Quando eles dizem assim em prece, né? E aí é reproduzido lá por André Luiz. Lembram disso? Pai querido. Quem lembrar pode entoar. Lembra de memória? Não. Não. Vamos lá. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam, na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Enquanto dormes no mundo, por que dormes no mundo? Porque ele está reencarnado, né? Enquanto dormes no mundo, vejam, nossas almas acordadas relembram das alvoradas dessa vida superior, na certeza de que um dia volveremos a alegria ao jardim do teu amor. Vejam a beleza dessa página, a ligação profunda desses espíritos. Ali o Ricardo vai dizer que alguns deles vão reencarnar próximos àquela família. Então temos esse intercâmbio. Então a ideia, meus amigos, da noite de hoje, de reencarnação, é exatamente essa. Dizer o seguinte, os laços de afeto que nos unem aos nossos seres amados, eles não vão romper. E não se rompem. Lógico que, no momento em que nós nos despedimos deles, a dor é imensa. E tem que ser. Porque você vai se despedir como se... Quem manda um filho, por exemplo, para o exterior, por exemplo, estudar,
Menino vai, a menina vai, veja, é um drama, né? Não é, meu amigo? No coração, você fica ali com o coração apertado. Tem a possibilidade de uma videochamada, mas nunca é, você não está sentindo o cheiro da criatura, não está abraçando e não pode proteger muito também, certo? Então essa é a ideia, mas é de um até logo. É um até breve, um até já. E nada desse drama, porque senão nós ficamos presos. E conhecemos casos, muitos casos, não são poucos. Eu tenho uma amiga, por exemplo, passou 4 anos em processo depressivo, a despedida de um filho jovem adulto de 22 anos, que deu cabo da própria existência até hoje, aquelas coisas que não se tem uma explicação clara. Abriu-se até um inquérito para investigar, não fez isso, mas fez. Não é? Então, o que aconteceu? Muitas vezes esses espíritos eles mandam mensagens do outro lado, mas não fiquemos apegados a isso. Tenhamos essa consciência aqui de expansão do nosso amor e a lembrança e a ideia clara do seguinte: vamos sim reencontrá-los, porque eles fazem parte dessa nossa família espiritual. Temos uma passagem final aqui, meus caros, que nos chama a atenção pela história, pela breve história, e pelo tempo imenso de laços de afeto e a dificuldade dos espíritos em evolução, ao mesmo tempo de um espírito superior, amando tanto um ser que ficou para trás, que ela vai ajudando essa criatura nas diversas encarnações. Esse livro, Semeador de Estrelas, não é uma biografia de Divaldo Franco, mas ele é uma série, é uma compilação de passagens da vida de Divaldo Franco, escritas muito bem por Sueli Caldas Schubert, uma autora extraordinária que viveu entre nós, deu palestra aqui em Aracaju e tudo mais, desencarnada com mais de 80 anos, né? Já desencarnada há alguns anos, mas uma criatura muito querida que escreve muito bem, então vale a pena a leitura. Aí vamos lá, rapidinho só para fazer aqui uma introdução. Divaldo começava a sua vida no trabalho lá na Mansão do Caminho. Eram os primeiros anos ainda. A Caravana Alta de Souza, a gente conhece esse nome, Caravana Alta de Souza, né? E estava ali ajudando as pessoas no bairro de Pau da Lima, e vejam vocês, quando ele recebe a notícia de que uma das assistidas, com 22 anos de idade, estava com tuberculose, muito doente, e tinha acabado de ter um filho. Memorizem isso. Muito bem. Divaldo, os companheiros, vão até a casa dela. Chegam lá, a moça está realmente nos últimos minutos de existência. Ela pega na mão de Divaldo e diz: Divaldo, eu esperei até agora para entregar meu filho a alguém, porque eu não podia morrer e deixá-lo aqui. Então vejam que essa criatura já despertava um sentimento muito profundo nessa mãe. E aí Divaldo, percebendo, os espíritos até dizem, né, não tem jeito, não adianta chamar médico, nada, vai desencarnar mesmo. Muito bem, Divaldo diz o que a ela: minha irmã, vá em paz, fique em paz, que eu vou cuidar dele. E siga o seu caminho. Ela desencarna minutos depois, certo? Ele pega essa criança, leva para a Mansão do Caminho, é um daqueles mais de 600 filhos adotivos lá da Mansão do Caminho. E aí essa criança, aos 8 meses de idade, tem uma pneumonia. Está entre a vida e a morte. Os médicos dão ali o antibiótico e tal, e ela não reage. Muito bem, já na madrugada, Divaldo faz uma prece, já imaginando que a criatura fosse desencarnar. Vejam a beleza dessa passagem. Por favor, não cochilem agora, nesse final, certo? Lembrem do café. Tomaram um café, vão tomar outro café. Vamos nós. Aí, meu amigo, fique de olho. A entidade, vejam, na hora da prece de Divaldo, vamos lá? Abram os olhos, vamos ver aqui. A entidade era tão luminosa que antes de se adentrar pelo quarto, vi como se alguém estivesse caminhando pelo corredor, carregando uma lanterna com uma luz oscilante. Imaginem, para esse espírito impressionar Divaldo, que estava acostumado a ver espíritos superiores e tal, mas esse realmente impressionava, pela luz que ele emitia e pela vibração de amor. Divaldo fica desesperado, porque vejam, esse ponto é importante. O espírito demora a chegar no cômodo da criança. Divaldo sente que ele veio beneficiar aquela criança, só que ele não consegue entender porque o espírito demora tanto para chegar. E a criança já, num estado, febre muito alta e tal. Vejam a beleza dessa passagem. Essa entidade se apresenta, ela dá um passe, ela faz uma transfusão de energias, inclusive de Divaldo, para essa criança, e a criança melhora. Certo? E aí ela afirma, ele vai sobreviver. Aí ela esclarece, desde o século XI, isso aqui aconteceu no início, na primeira metade do século passado, esse acontecimento. Então vejam vocês,
até o século XX, né? Final do século XX, vejam, desde o século XI tenho sido sua mãe. Várias vezes, e ele sempre que mergulha na névoa do mundo, perde-se de mim. Esta reencarnação é decisiva, porque ele veio nessa situação para aprender a humildade, sem o carinho de mãe, recebendo os beijos e a ternura dos outros. Não deixes fracassar. Meu filho tem que resgatar os crimes cometidos durante a terceira cruzada de que participou. Depois ela vai esclarecer que no século XIX ele teve 2 reencarnações como Hanseniano. E aí despertou esse ser. Então essa reencarnação é uma reencarnação extraordinária. Por quê? Porque ele já se arrependeu do que fez e ele já está em processo de aprendizado. Vejam a beleza, meus caros, disso aqui. Dessa página da literatura e desse exemplo. Esse espírito luminoso acompanhando essa entidade ao longo do tempo. Pergunto a vocês, esse espírito luminoso, ele parou no tempo lá atrás, parou de evoluir? Não. Ele continuou evoluindo na trajetória dele, mas nunca esqueceu do passado. E agora, uma das partes mais significativas. Vejam, por que a senhora demorou tanto a aparecer? Divaldo disse que não deixou de fazer essa pergunta ao espírito, meio que querendo puxar a orelha desse espírito, que não é possível, né? Ficamos aqui e a senhora demorou tanto. Vejam a resposta dela. Porque antes de vir vê-lo, visitei todos os que aqui nesta casa não têm mãe. Fui primeiro ver os filhos cujas mães no além não os podem visitar, porque todos são de Deus, e deixei por último o meu filho. O meu dever é amar os estranhos para mais amar o meu filho. Aí vamos voltar ao começo da nossa reflexão. Vamos voltar àquela ideia de Irmã Dulce, que em algum momento da nossa história espiritual, nós consideraremos a família, né? Todas as pessoas como nossa família espiritual. Essa criatura aqui considera, ama especificamente aquele com o qual ela mantém laços de afeto antigos, mas ela, vejam vocês, ela primeiro beneficiou todas as crianças do orfanato para chegar por último a ele. É assim que funciona aquele sentimento do espírito superior. Aquela inquietação de Irmã Dulce, de fazer o bem a quem puder. Certo? Para a gente finalizar, minha palavra de gratidão, e só para encerrar, eu lembro aqui uma poesia, um poema, do livro Parnaso de Além Túmulo, que é uma obra extraordinária, que foi a primeira obra psicografada por Chico Xavier, editada pela Federação Espírita Brasileira. E aquele livro, Parnaso de Além Túmulo, meus amigos, Chico Xavier escreveu aos 22 anos de idade. Ali tem mais de 50 poetas, mais de 250 poemas, cada poeta escrevendo no seu estilo, certo? Esse livro é objeto de pesquisa, inclusive tese de mestrado em literatura. Por quê? Porque é algo extraordinário, realmente. E lembrando que Chico Xavier, além de não enxergar direito, aos 22 anos, tinha praticamente uma formação primária, né? Tinha estudado até o 4º ano lá do passado. Então, mesmo que ele tivesse a habilidade de escrever, meus caros, nem fisicamente ele poderia. E aí esse poema é lindíssimo. Só para finalizar, bem rapidinho, só algumas estrofes, porque fala muito sobre reencarnação. O título desse poema, Marchemos, e começa ali. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. É a dor que, através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando, vejam, os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. E agora o momento mais importante, tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, de mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Muito obrigado, gratidão pela atenção de vocês nessa noite. Saúde, Pai. Deus os abençoe.